Oi, pessoal, aqui é a Prof. Fer e hoje a gente vai para a nossa segunda aula de gramática, que vai ser a continuação daquela aula primeira, que foi mais uma introdução ao assunto, uma parte mais histórica sobre gramática, tudo. E aí agora a gente vai começar a entrar realmente no assunto. Mas primeiro, eu queria falar com vocês, agradecer dos comentários que tinha lá na página do vídeo. É muito legal receber esse feedback de vocês, é muito importante quem conseguir, né, dar esses feedbacks, dizer o que foi legal, o que não foi legal, o que ficou com dúvida. Então, isso é muito bom e muito importante para a gente fazer uma aula cada vez melhor e para ficar mais fácil para vocês também. Eu li os comentários e foi muito legal ler os comentários, porque eu me vi em muitas coisas. Achei legal o pessoal que falou, eu uso gíria, bastante gíria. Eu também uso bastante gíria. Com meus amigos, uso muito palavrão. Eu vi alguém falando também que fala com a tia em casa, que a tia fala mais formal, que a tia usa uma linguagem mais antiga, que tirou o sarro dela. Achei super engraçado. E também o pessoal que falou que, né, na empresa usa uma linguagem um pouco mais formal, mesmo que a empresa não exija, né? Hoje em dia já tá um pouco diferente essas coisas, as empresas estão um pouco mais liberais, assim, nesse sentido, né, de língua, não é tão sério, assim, né? A gente não precisa mais usar aquela norma da gramática, assim, para falar com o chefe, alguma coisa assim, obviamente, sempre com respeito, sempre sabendo como falar, mas não precisa falar dessa maneira tão formal, né? E também achei legal o pessoal que falou da maneira que fala com os alunos, né? O pessoal que é professor, eu falo com meus alunos de uma maneira diferente, mais formal. E realmente a gente precisa, assim, com os alunos usar um jeito um pouco diferente de falar, apesar de sempre estar pensando em que tipo de público a gente tá, né? Com que tipo de pessoas a gente está falando, para sempre estar podendo se comunicar, porque se a gente está falando, a gente quer que a pessoa entenda. Então, o importante é a comunicação. E às vezes usar uma linguagem muito formal, num ambiente que não precisa, não é necessário e às vezes até é ruim, porque a pessoa não vai entender o que você está falando, né? Então, mas foi muito, muito legal ver esses comentários. Fez eu refletir também sobre a maneira que eu uso a língua. E é legal a gente pensar sobre isso, né? Porque a gente vai tomando consciência da maneira que a gente fala. E aí surgiram acho que 3 dúvidas de uma pessoa que mandou. Uma era sobre os povos suevos, se eles falavam espanhol. Não, os povos suevos, eles são povos germânicos que invadiram ali o noroeste da Península Ibérica, onde eu mostrei para vocês na aula passada, ali no mapinha. Eles invadiram aquela parte e dominaram ali. Eles falavam uma língua chamada proto-germânica. O que são línguas proto-germânicas? Línguas que deram origem, né, às línguas germânicas. Então, são línguas que já não existem mais, né? Línguas que já morreram. E também, se aquelas palavras que eu falei para vocês que se modificaram para o português, elas eram em espanhol. Não, elas eram em latim, e aí elas foram se transformando para o português. Então, esses povos suevos que eu falei, eles auxiliaram nessa mudança, nesse tempo que eles dominaram ali, que foi em torno de 100 anos, mais ou menos, eles auxiliaram nessa mudança da forma que se falava latim para chegar na forma que a gente fala português. Então, ali tinha alguns exemplos. E também perguntou se o espanhol influenciava o português. Eu acredito que sim, influencia um pouco pela proximidade das línguas, tanto a proximidade geográfica, né, que é dos países ali na Europa, você tem Portugal e Espanha, um do ladinho do outro, coladinho, na fronteira com fronteira ali, então, com certeza tem influência do espanhol no português, e também eu acredito que tem do português no espanhol, tanto lá quanto aqui, né, porque se você for ver a América do Sul, nós somos o único país que fala português, é um país gigante, claro, mas a gente está cercado por outros países que falam espanhol. Então, tem bastante influência. Aqui no Paraná tem um bom exemplo, que é Foz do Iguaçu. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre a cidade, tudo. E em Foz do Iguaçu tem a tríplice fronteira, que é a fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina. Então, ali naquela parte da fronteira é muito engraçado, porque
as pessoas falam, às vezes, um portunhol, ou tem gente falando espanhol e gente falando em português, todo mundo se entendendo. É uma loucura, assim, mas é muito legal. Quem tiver a oportunidade de ir para conhecer, vai perceber essas coisas, assim, do português e do espanhol, né? Porque, na verdade, são um do lado do outro. Aí você atravessa a fronteira, estão falando espanhol. Você atravessa a fronteira, estão falando português. E ali entre Paraguai e Argentina também, porque você atravessa a fronteira, o espanhol de Portugal, do Paraguai é falado de uma maneira. E o espanhol da Argentina é falado de outra maneira bem diferente. Então é bem legal você perceber essas diferenças, né? Mesmo que seja a mesma língua ali, Paraguai e Argentina, eles falam de maneira bem diferente. E é bem legal como convivem essas línguas e como os falantes vão achando maneiras de se entender, né? Isso é bem interessante. E a gente faz isso no nosso dia a dia sem nem perceber, porque às vezes para alguém entender a gente, para um amigo entender a gente, é diferente da maneira que a gente vai falar com nossos alunos ou com nossos professores. Então é bem legal vocês estarem percebendo essas diferenças, assim. E também me fez refletir um pouco na maneira que eu falo com meus amigos, como é totalmente diferente da maneira que eu falo com meus familiares. Então, gente, nessa nossa segunda aula, a gente vai falar sobre variação linguística. E eu preparei a aula da seguinte forma: eu preparei perguntas e eu vou respondendo essas perguntas durante a aula, para mudar um pouco o jeito que foi a primeira aula. E assim a gente vai fazendo conforme vai passando. E a primeira pergunta que eu fiz para essa aula é: o que é língua? Então, o que é língua? Pensando o que é língua, né? Na verdade, a língua é tudo que a gente usa, né? É a língua da internet, o jeito que a gente fala na internet, a linguagem da internet, é a linguagem que a gente usa com nossos amigos, como vocês deram exemplos aí, é a maneira que a gente fala com os nossos pais, que a gente fala fora de casa, é tudo que a gente usa assim para se comunicar em português, né? Seria falando da língua portuguesa, né? Então, isso é língua, é o que a gente usa para se comunicar nesse determinado, nessa determinada língua que a gente tem, né? Que a gente aprendeu. E a língua, ela é como se fosse um contrato social. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, os falantes, eles, como se eles combinassem, sabe? Tem um objeto, por exemplo. Vou dar exemplo aqui. Aqui tem esse objeto. Se no mundo esse objeto é ele. E a gente fez uma convenção de chamar esse objeto de anel. Então, quando a gente fala anel, a gente sabe que é esse objeto. Então, isso é muito interessante. É como se fosse realmente as pessoas fizessem um contrato e combinassem. A gente vai chamar tal coisa, né, mesa de mesa, esse objeto de mesa, esse objeto aqui de caneta, isso aqui de cabelo. Então, é como se a gente combinasse, né, signos e significados para poder se entender, para poder se comunicar. Então, a língua é isso, é uma maneira de comunicação, como se fosse um contrato, uma combinação entre os falantes de uma mesma língua. Pode ser português, espanhol, alemão, inglês, sempre vai ter essa combinação entre os falantes de saber o que é o nome de uma coisa, né? E o que aquela coisa significa no mundo real. Então, é mais ou menos isso que a gente chama de língua, né? E a gente tem vários contratos, digamos assim. Como a gente já tinha falado das diferentes línguas que a gente fala aí no dia a dia, então cada uma delas seria um contrato que você faz com as pessoas que você está falando, com o seu grupo, né? Por exemplo, médicos falam de uma maneira, eles têm a maneira deles de falar, eles têm as palavras específicas que eles usam para poder trabalhar. Os advogados falam de outra maneira totalmente diferente, os professores também usam algumas palavras técnicas, um nutricionista vai falar de uma maneira, alguém tinha me falado nos comentários que era professor de dança, então essa pessoa também usa uma linguagem técnica para poder ensinar seus alunos, né? Então ele usa palavras técnicas que às vezes ele usando fora desse contexto de trabalho, as outras pessoas não vão entender. Por quê? Porque elas não têm esse mesmo contrato que ele tem ali naquele ambiente. Então, continuando a falar da língua,
A língua, ela tem, na verdade, duas dimensões. Que seriam essas duas dimensões? A primeira é a dimensão interna, como ela funciona dentro, né, por dentro. Então, tem um aspecto fonológico, né, fonético e fonológico, que seria a nossa convenção dos sons, né? Porque cada letrinha ali representa como se fosse um som. Então, quando a gente forma a palavra, tem vários sons juntos, né? Então, esse é o aspecto fonológico. Aí tem o aspecto morfológico, que é a formação das palavras, né? Como elas se formam, né? Porque tem prefixo, que é o que vem antes da palavra, antes da raiz da palavra, tem a raiz e tem o sufixo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro essa coisa de prefixo, sufixo. Por exemplo, a palavra aprofundar. A raiz vem de profundo, né? De profundo, então o A seria um prefixo, e aí o A seria o sufixo que dá a ideia de verbo, né? Então seria mais ou menos isso, assim, para vocês terem uma ideia. O prefixo é o que vem um pouquinho antes, aí vem a base ali, a raiz da palavra, que no caso seria profundo, né? Profundo, profundo, profundo. E aí o final, que seria o sufixo. Isso para muitas palavras. Isso existe em quase todas as palavras. No português tem muito. Aí, dentro dessa estrutura, dessa dimensão interna da língua, a gente vai ter a semântica, que fala sobre os significados, né, das palavras ou das frases, de tudo, no geral, assim. A semântica, ela trabalha os significados. Tem a sintaxe, que ela trabalha as palavras dentro de uma frase, como essas palavras se organizam dentro de uma frase. E a gente vai ter também o léxico, que são as palavras em si, né? O léxico de uma língua são as palavras dessa língua. E a gente vai ter também a gramática, né? Que a gramática, ela vai falar como funciona ali a estrutura daquela língua naquele determinado momento em que se fez a gramática, né? Ela seria, como eu já falei para vocês, ela descreve uma língua, né? Ela está descrevendo uma língua naquele momento que ela está sendo escrita. E todos esses aspectos que eu comentei da dimensão interna, eles são aspectos lógicos, né, de uma língua. E agora a gente vai falar sobre os aspectos sociais, que estão na dimensão externa de uma língua. E quais seriam esses aspectos sociais de uma língua? Seria a geografia, né, o aspecto geográfico, que é o quê? São as diferenças das línguas em diferentes lugares, né? Por exemplo, no sul do Brasil se fala de uma maneira, no Nordeste se fala de outra. Então, isso são aspectos geográficos, né? Diferentes locais falam de diferentes maneiras. Isso é normal. A faixa etária seria também um desses aspectos sociais. Que eu vou usar de novo o exemplo do pessoal que comentou lá, que falou da tia, né? Que a tia provavelmente ela é mais velha, então ela usa uma linguagem diferente da que a gente usa. Então, essa diferença de idade também influencia muito. As gírias dos nossos pais não são as mesmas que as nossas, né? As gírias dos nossos tios, dos nossos avós, tudo muda. Até a maneira de falar muda, as palavras mudam. Então, esse seria o aspecto da faixa etária, da idade, né, da pessoa. Também tem a questão de gênero. Dependendo do lugar que a gente está, homens e mulheres falam de maneira diferente, usam palavras diferentes, têm contato com a língua de maneira diferente. Então, muda sim um pouco. E também tem a diferença social e econômica, que aí vai, às vezes o pessoal ali que tem mais dinheiro, tem um acesso a outro tipo de educação, a outro tipo de língua, né? Falam de outra maneira. Isso influencia muito, não só nessa diferença de língua, mas também na língua que vai ser privilegiada, né? Na língua que vai ser vista como a língua melhor, né? Do que normalmente é quem tem a situação financeira melhor que vai falar, não, essa língua que eu falo é melhor do que a língua que o pessoal fala, né? Isso que eu
comentei com vocês do latim. Vocês lembram que o latim era falado de maneira diferente por soldados e por camponeses. Por quê? Porque essas pessoas eram as pessoas que não tinham tanto dinheiro, né? Então, a elite lá, a elite falava o latim, nossa, o melhor latim do mundo. Mas o latim que era falado ali por essas outras pessoas que não tinham essa condição financeira era chamado de latim vulgar. Então, essa língua acaba também sendo menosprezada pela parte financeira, né? Pela parte econômica, pela parte social. E falando sobre a linguagem agora, o que a linguagem transmite? Primeiro, ela transmite informações de fala, né? Você quer passar uma informação para alguém, você quer falar, você quer que a pessoa te entenda. Então, primeiro é essa informação que é passada do falante para o ouvinte, né? E além disso, falando mais da parte política e social, a maneira que a gente fala, e qualquer falante, né? A maneira que qualquer falante fala, ela mostra a posição que esse falante ocupa. Então, dependendo da língua que você está falando, da maneira que você está falando, da maneira que você está usando a língua, do ambiente que você está, ele mostra a posição que você ocupa numa sociedade. Por exemplo, falando do pessoal, por exemplo, que guarda carro na rua, né? Eles vão falar, ô doutor, ô chefe, sempre colocando a pessoa ali num nível, a pessoa que ele está falando, né? Colocando o ouvinte num nível superior ao que ele está. No momento que ele está falando chefe, doutor. Então, a língua, além dessas informações, né, que a gente passa de comunicação, ela também tem essa parte da informação que está escondida ali dentro dela, que é na maneira que a gente fala. Então, quando a pessoa está falando dessa maneira, ela se coloca num patamar abaixo da pessoa com quem ela está falando. E tem muita gente também, às vezes, que fala assim, eu não sei falar português. Então, essa pessoa tá se colocando num patamar abaixo. E, na verdade, não, né? Ela fala português, fala bem, se comunica bem, né? Sabe falar com todo mundo, consegue conversar. E ela se coloca nesse patamar abaixo, por quê? Porque ela não teve o acesso à língua que a gente chamaria de língua culta ou da norma padrão, que a gente também vai falar já em seguida. Então, a nossa próxima pergunta é: o que é a norma padrão e o que é a norma culta? Tem alguma diferença entre elas? Não tem? Como é que funciona? Então, segundo estudos, né, e a gente faz bastante leitura sobre isso, são temas que eles não são totalmente assim, as pessoas não concordam totalmente, né? Os estudiosos, pesquisadores dessa área, eles não concordam totalmente. Então, alguns falam uma coisa, outros falam outra. Mas, no que eu tenho estudado, que eu tenho lido, eles definem a norma padrão como a norma que a gente vê na gramática. Seria a norma que está na gramática, né? Norma já diz, na norma, uma regra, né? Que tem que ser seguida. E essa norma é uma norma, assim, que na verdade ela não existe, porque ninguém fala desse jeito, eu já falei isso para vocês. Então seria um ideal de língua, né? Um ideal de como se falar português, mas ninguém fala assim. E a norma culta, ela seria mais a maneira que as pessoas falam, né? As pessoas que têm acesso à educação. Hoje em dia é considerado falantes de norma culta pessoas que conseguiram terminar o ensino médio. Alguns autores consideram pessoas que são formadas já na universidade, mas muitos consideram pessoas que terminaram o ensino médio, que têm acesso, né, que tiveram acesso a esse estudo da língua e que sim têm capacidade de falar a norma culta, que seria a forma falada que chega mais próxima à gramática, não é a forma que está na gramática, mas sim a forma que chega mais próxima à gramática, né? Então, são pessoas que têm mais acesso à educação e se você for pegar as pessoas que têm faculdade, então isso diminui muito o número, né? De ensino médio já não é um número excelente. E se você for pegar de ensino superior, então isso diminui muito.
E aí fica uma dúvida, né? Como que acontece esse processo de legitimação de uma norma linguística, né? Como que os caras falam assim, não, é essa norma que a gente vai falar, é essa norma, né, que é a certa, que é a melhor? Como que isso acontece, né? Isso acontece primeiro pela parte financeira, social das elites, porque sempre as elites que têm mais acesso a livros, a documentos, a tudo relacionado assim à cultura também, né? Eles têm muito mais acesso a isso do que as outras pessoas, então eles acabam influenciando mais para dizer, ah, não, essa língua é a melhor, ou essa aqui não tem que ser falada, essa língua é feia, essa língua é de, sei lá, várias coisas, né? Também obras canônicas, que são obras canônicas, obras de autores assim, como, digamos, o Brasil seria Machado de Assis, assim, sabe? Essas obras que fazem a língua ser essa língua desse autor que tem que ser falada, que é ideal. No caso de português de Portugal, aconteceu com Luís de Camões, é um autor, né, Luís de Camões, quando ele escreveu os Lusíadas. Então, essa língua, esse português, que foi considerado como o português ideal, o português correto de se falar. Na Itália, por exemplo, quando Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, também se os caras falaram, não, é esse italiano, né? Depois, na verdade, de algum tempinho assim, não é esse italiano que tem que ser falado. E se você for na Itália, obviamente as pessoas vão entender se você aprende italiano, mas ali na Itália eles falam várias línguas diferentes, tem muitas variações do italiano standard, né? Que a gente chama língua standard. O que seria essa língua standard? Seria uma língua escolhida que é uma língua que é entendida por todos, que é essa língua que deve ser falada. Por exemplo, a língua que a gente escuta num jornal, que a gente escuta na TV, que a gente escuta na novela. E se você for reparar, não é essa língua da novela que a gente fala, não é essa língua do jornal que a gente fala. Por exemplo, o meu R de porta, eu não escuto isso na TV. Quando eu escuto isso é tirando sarro, por exemplo, algum personagem que é caipira, que é alguma coisa. Mas eu sou de uma capital, então eu não moro no interior. E às vezes o pessoal do interior nem fala assim. Seria mais interior, talvez paulista ali, né? Então, tem uma questão de falar assim, ai, não, essa língua é a certa e estigmar aquela outra língua que as outras pessoas falam, né? Como se fosse feia, se fosse errada, e várias outras coisas. Como, falar muita gíria é coisa de marginal, não pode ficar falando isso, falar muito palavrão. Eu escutava muito da minha avó assim, ai, você é menina, você não pode ficar falando palavrão. Então, tem essas coisas, né? Esses estigmas, assim, da linguagem, que eu falei para vocês da questão de gênero, né? É feio falar assim porque você é mulher, você não pode falar desse jeito. Então, é cada coisa, assim, que a gente tem que ir aos poucos tentando mudar, mas para a gente tentar mudar, a gente tem que saber sobre isso, estudar sobre isso, para aí a gente poder ter realmente, assim, falar, não, eu quero mudar isso, né, eu consigo, eu tenho conhecimento e você pode discutir e dialogar com as pessoas sobre isso. Então, aí está a importância da gente aprender sobre a nossa língua, porque a partir do momento que a gente aprende na nossa língua, a gente sabe a posição que a gente está e onde que a gente pode chegar com ela e como a gente pode mudar as coisas através da própria língua. Então, isso é muito legal. Então, esse processo de legitimação também, ele acontece também pelas elites, como a gente já falou, né? Que normalmente as elites estão ligadas à parte financeira, e aí a parte onde a cultura, ela é mais... Eles conseguem fazer a cultura rodar mais, digamos assim, né? Conseguem ter mais contato com isso, com obras, com tudo. Então, eles acabam sempre estando no poder, né? E aí eles criam essas variantes de prestígio, que com o tempo são variantes que se tornam a, a variante correta, né? Uma norma linguística de como tem que se falar. Então,
por exemplo, eu acredito que na TV também, não é nem, na TV quando a gente escuta o português da televisão, não é nem a maneira que se fala no Rio, nem em São Paulo, né, que são as variantes, eu acho que mais fortes, assim, do Brasil, né, e obviamente a do Nordeste, mas a do Nordeste tem muito estigma ainda, né, então ela não é muito usada na TV, eu digo. Mas na TV eu não enxergo, na verdade, nenhuma variante, assim, parece uma língua meio que não existe, assim, que não é falada por ninguém, é só falada ali por aquelas pessoas, naquele contexto, mas que no seu dia a dia você não usa ela, né? Então, isso seria a língua standard, né? Essa língua que é meio que criada para ter para todo mundo entender, digamos assim, né? E pode ver que eles não usam muita gíria, eles não usam palavras diferentes de regiões, né? Porque que eu falei do léxico, né? Que são as palavras, o nosso léxico muda muito conforme a cidade que a gente está, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, tem um léxico bem diferente em várias coisas. Por exemplo, a gente fala guria para menina, piá para menino, a gente fala vina para salsicha. Então, as nossas palavras mudam muito do resto do Brasil, assim. Então, acaba ficando bem diferente. E eu nunca escuto as minhas variantes, por exemplo, numa TV, numa novela, alguma coisa assim. Elas nunca estão ali representadas, né? E quando estão também, que nem teve, eu acho que uma novela que passou, né? Que era em São Paulo, e as pessoas falavam um pouco mais parecida com a maneira que os paulistas e paulistanos falam. E aí, tipo assim, mas é uma coisa mais estigmatizada e você não está acostumado a ouvir. Então você fala, nossa, né, que diferente, porque a gente está acostumado a ouvir essa língua standard na TV, né? E pensando agora, assim, qual seria a principal consequência social de uma norma entre as demais variantes, né? De uma variante que vira norma. Qual é, assim, o resultado disso, né? E o resultado disso não é positivo. Por quê? Porque acontece desvalorização das outras variantes, né? Você passa a enxergar, às vezes, muita gente enxerga a sua variante como ruim, né? Por exemplo, a pessoa que, é caipira, por exemplo, eu tenho muito jeito de falar que falam que é caipira na TV, então você acaba, não vou usar esse R desse jeito, essa porca, vou tentar falar um pouco diferente. Então você acaba se sentindo inferior, eles acabam inferiorizando as outras variantes. Quando você torna uma variante a correta, a norma, você acaba desvalorizando e depreciando essas outras variantes, e que são riquíssimas, né, gente? No Brasil, olha quantas variantes a gente tem no Sul, no Nordeste, Centro-Oeste, tudo, no Sudeste. E o Sudeste tem muita também, porque tem muita diferença, né, entre São Paulo, ali, Rio, Espírito Santo também fala bem diferente, Minas fala bem diferente também. Então, a gente tem muita riqueza na língua, sabe? E quando a gente cria essas normas, assim, do que é correto, a gente acaba perdendo um pouco dessas riquezas, porque as pessoas acabam vendo, a minha maneira de falar não é boa, sabe? Talvez se eu for para algum lugar, as pessoas vão me discriminar pela maneira que eu falo, porque eu falo com sotaque, ou porque eu falo desse jeito, eu falo errado, né? Então, a gente tem que ter mais consciência, né, de língua, na maneira que a gente usa, para a gente poder diminuir uma dessas milhões de diferenças sociais também vem muito da língua, né? Então, se a gente conseguir ter consciência disso, a gente consegue melhorar um pouquinho as coisas, né? E tentar diminuir um pouco essa depreciação, né? Fazer com que as outras variantes também sejam valorizadas, porque elas também fazem parte do Brasil, fazem parte do português, e elas não estão erradas. A maneira de a gente falar não está errada. A gente usa a gente, como eu estou usando aqui com vocês, a gente não usa mais o nós. É muito difícil alguém que vai falar nós, vamos. Então, a gente fala a gente usa o você. Então, são todas maneiras que foram modificando, né? Que a língua acabou se modificando e a gente usa no nosso dia a dia.
gente não escreve, a gente vai em tal lugar, mas quando vai falar, a gente fala dessa maneira. Porque, como eu falei, a diferença da norma culta e a norma padrão, né? Que seria a norma culta falada, né? Mais próxima ali da forma correta, mais próxima da gramática, e a norma padrão seria a escrita, né? Que é realmente ali a gramática, que aí é bem mais próxima de uma língua ideal. Mas então era isso que eu queria passar para vocês sobre a língua, um pouco assim sobre a língua bem geral, assim, fiz umas perguntas mais gerais para a gente ter consciência e noção do que é a variação linguística, né? Eu espero que tenha dado para entender bem o que é a variação linguística e entender a importância que isso tem na nossa vida, porque às vezes a gente não leva muito a sério, é só maneira de falar. Não, tem muita política por trás disso, tem muita parte social por trás disso, muito estudo, muita gente estuda, né? Tem a sociolinguística, que estuda todas essas maneiras diferentes de falar, como isso influencia na nossa própria vida, né? Então, a gente ter conhecimento dessas diferentes maneiras de falar vai fazer muita diferença na nossa vida e a gente pode ajudar muito as coisas a melhorar. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar as atividades para vocês fazerem, algumas atividades que tem na apostila. Eu acho que vocês ainda não receberam a apostila, mas eu posso deixar os textos também, as atividades, para vocês conseguirem fazer. E tem algumas indicações de livro também. Alguém tinha me falado do livro, que é sobre preconceito linguístico. Esse livro tá como indicação na apostila, então ele é bem interessante de a gente ler, para a gente poder entender um pouco melhor isso e como funciona, né? O que os autores falam sobre isso, o que os escritores falam, o que os estudiosos falam, o que eles pensam sobre isso. Então, é bem interessante. E eu vou buscar também vou deixar para vocês algumas atividades, né, do Enem, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como isso poderia cair no vestibular. Tá bom? É isso, gente. Tchau e até a próxima aula.